Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora, a Profili já vai gravar algumas videoaulas para auxiliar vocês nesse período. Gostaria que vocês abrissem o livro lá na página 47, no capítulo 3. Nós vamos estudar, então, nesse capítulo, as operações com números inteiros. Nós vamos estudar as operações de adição e subtração de números inteiros. Mas o que são números inteiros? Vocês lembram? Então, sobre números inteiros, nós estudamos no capítulo 2. Então, quem tiver com alguma dúvida, volta um pouquinho, dá uma estudada, dá uma recapitulada e volta. Mas números inteiros nada mais são do que números naturais mais os números negativos. Eles vão ser representados com um sinal na frente do número, né? Então, o número negativo vai ter um sinal de menos na frente e um número positivo vai ter um sinal de mais na frente do número, tá? Na primeira situação aqui, nós vamos falar sobre Júlia e Eduardo, que são esses dois aqui, que eles estão jogando um game de corrida de carros. Vamos ver então como que foi o desempenho desses dois nesse jogo. A Júlia começou ganhando 100 pontos na primeira fase e depois ela ganhou 300 pontos na segunda fase. Fazendo uma operação simples de números naturais, nós teremos 100 mais 300 igual a 400. Porém, se nós formos fazer uma operação de números inteiros, nós teremos que representar o que ela ganhou com um número positivo. Da seguinte forma, como ela ganhou 100, nós vamos representar esse ganho com mais 100. E como ela ganhou na segunda fase 300, nós vamos representar o 300 com o mais 300. Somando o mais 100 com o mais 300, resultamos em mais 400. O que nós temos que ter cuidado, pessoal, é sobre o sinal da adição e o sinal do número, que isso é diferente uma coisa da outra, né? Então aqui esse mais que está na frente do 100 e esse mais que está na frente do 300 representam o número positivo 100 e um número positivo 300. E esse mais que está aqui entre esses dois números representam sim a operação de adição. Total de pontos então da Júlia, mais 400. Isso também pode ser representado na reta numérica. Partindo da origem, na primeira fase ela ganha 100, na segunda fase ela ganha 300, totalizando aqui então os 400 pontos. Já o Eduardo, aconteceu o seguinte, ele ganhou, né, na primeira fase ele ganhou 200 pontos e depois ele perdeu 300 pontos. Olha só, como que fica isso na reta numérica? Partindo sempre da origem, na primeira fase ele vai do 0 até o 200. E na segunda fase ele vai do 200, voltando 300 para a esquerda, vai cair no 100. Então percebam aqui, ó, quando eu faço essa volta, eu tenho que contar da onde eu parei. Portanto, se eu parei no 200, voltando aqui, ó, 100, 200, 300. Acompanharam comigo? De novo, ó. Tá aqui no 200, vai voltar 100, um quadradinho. 200, dois quadradinhos. 300, três quadradinhos. Percebam que caiu aqui aonde? Ó, no menos 100. Ou seja, a pontuação dele ficou negativa. Por que ficou negativo? Porque ele perdeu mais do que ele ganhou. Tá? Olha como fica aqui na operação. O mais 200 representa o ganho que ele teve de 200. Esse mais aqui é da operação da adição e esse menos 300 representa o que ele perdeu. Então, como ele perdeu mais do que ele ganhou, ele ficou com o seu saldo negativo. Na segunda rodada, a Júlia começou a primeira fase perdendo 300 pontos. Então, lá na reta numérica, vocês podem ir marcando, tá, que partindo da origem, ela perdeu 300 pontos. Então, você vai andar, fazer uma flechinha, 300 pontos negativos à esquerda. Depois, ela se recuperou e ganhou 500 pontos. Então, se ela ganhou, é positivo, ela vai andar para a direita. Então, aqui do menos 300, ela vai andar 500. Vamos lá, ó.
100, 200, 300, 400, 500. Chegando aonde? No mais 200. Esse é o saldo dela, né? O saldo dela ficou aí de 200 pontos. Olha na operação como fica. Ó, na primeira fase, ela estava perdendo 300, então o perder 300 vai ser representado com um número negativo 300. Aí eu vou somar, eu estou juntando com o que ela ganhou. Então, menos 300 mais 500 vai resultar em 200 positivos. Tá? Percebam que ela ganhou mais do que ela perdeu. Então, isso vai resultar no número positivo. Eduardo, na segunda rodada, ele começou perdendo 200. Então, lá da origem, do zero, vocês andam, né, marca lá 200 negativos. Tá? Depois, ele perdeu também 400. Então, aqui do 200, ele perdeu 400. Ou seja, o saldo dele ficou negativo de 600, porque ele perdeu duas vezes. Olha, ele perdeu 200, perdeu 400, portanto, perdeu 600. Tá? Percebam que nós estamos somando dois números negativos. Então, eu estou somando uma perda, totalizando uma perda maior, né? Então, de menos 600. Como Eduardo perdeu pontos nas duas fases da rodada, seu saldo ficou negativo. De acordo com as pontuações então feitas por eles, vamos representar aqui na reta numérica como uma adição o saldo nessas duas rodadas. Então, na primeira rodada que ela tinha 400, somando com a segunda rodada de 200, totalizando 600 pontos no total. Tá? Aqui na reta numérica, vejam, partindo da origem, ganhou 400 e ganhou 200. Ela continuou indo para a direita, totalizando 600 pontos. Já o Eduardo, saldo negativo dele de 100 e o saldo negativo de 600. Como que fica isso na reta? Partindo do zero, menos 100, né? Menos 600, olha só, totalizando aí 700 pontos. Pessoal, sobre essas operações aqui, nós também podemos pensar em pagar e dever. Tá? Eu gosto de usar essa situação pensando sempre no dinheiro. Imaginem que vocês, vamos observar somente a operação, sem a situação problema. Nós temos essa operação aqui, ó, menos 300 mais 500. Se você pensar em dinheiro, isso aqui o negativo vai representar o que você deve. E o positivo vai representar o que você tem, o que você vai pagar. Olha como é fácil. Você deve 300 e você paga 500. Se você deve 300 e paga 500, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar um número positivo, 200. Tá? Vamos mais uma aqui, ó, quer ver? Vamos pensar dessa forma aqui para essa situação aqui. Como que ficaria? Eu tenho 100, né? Eu tenho 300, portanto eu tenho 400. Tá? Mais uma aqui para quem não conseguiu entender muito bem. Vamos ver essa situação aqui, ó. Onde você deve 200, aí você deve também 400. Quanto você deve? 600. Tá? Então, essa também é uma forma de nós pensarmos na adição de números inteiros. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então, agora eu gostaria que vocês fizessem as atividades aqui, tá? Da página 49, da página 50 também. Tá? Depois a gente corrige tudo isso e a gente continua aí com nossas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, tá? Um beijo para todo mundo e fiquem bem. Tchau!